Ele acumulou energia e aí o que ele vai fazer? Ele vai disparar, mas ele não vai disparar na totalidade. Ele vai disparar, vocês podem ver que, ó, vou até jogar para lá, ó, eu vou disparar, ó como ele continua aceso. Tá? Por que isso ocorre? Porque efetivamente, como ele tem 3 acumuladores de carga, o que ele fará? Ele vai disparar um acumulador e usar a reserva para retornar esse acumulador. Então ele disparou esse joga para esse joga para esse e esse acumula. Então ele não para. Isso não acontece com todos os flashes. Não, eles acontecem de forma diferenciada. Realmente os mais caros têm, claro, um potencial maior do que os anteriores, os outros. Olha esse daqui. Presta atenção, porque aqui é a luzinha, tá? Ó. Olha como ela demorou. Até que ela volte a acender. Por que ele demorou? Agora eu vou fazer ele carregar rapidinho. Aqui. Ainda assim ele está. Aqui a pilha dele não está muito. Então, esse daqui já leva mais tempo, porque esse não é um flash digital, ele é um flash analógico. Ele tem isso daqui, que é um filtro que vai ajustando a potência do flash. O que significa dizer? Que a cada ajuste que eu colocar aqui, e aqui esses ajustes são coloridos, eu vou determinando qual a potência que eu vou dar para ele. Então é claro, eu vou colocar na potência máxima quando eu vou fotografar objetos muito distantes. E coloco na potência mínima objetos mais próximos. Tá? Mas a regra, então, qual é? Primeiro, se é verdade que ele acumula em função daquilo que eu disparo, eu vou ter que me preocupar com a distância entre o flash e o assunto. Ou seja, um assunto que esteja muito próximo, eu vou disparar menos luz para o assunto relativo àquele assunto que esteja mais distante. Menos quanto, ou mais quanto. E aí é que entra a regra básica. Todos eles têm controle de distância. Se vocês olharem aqui, tem um filtro vermelho. Esse filtro é um sensor ultravioleta. Infravermelho. Esse sensor infravermelho, ele joga a luz até o tema e ela volta calculando a distância. Tá? Portanto, ele vai ajustar automaticamente em relação ao tema. Mas eu tenho que saber, porque tem situações que vocês vão vivenciar onde ele não vai funcionar automaticamente. Eu vou determinar qual é a potência dele. O que a gente vê quando a gente vê na televisão assim, quando você vê o cara vendo temperatura, vê um aparelho feito um modelo, sai fotográfico, o cara vem com flash meter. Ele está medindo isso. Está medindo isso. Naquele caso específico, ele está medindo isso num equipamento que é um equipamento de estúdio. Esse equipamento de estúdio, ele não é automático, ele não tem os sensores que controlam a potência. O que ele tem é um sistema de distribuição. Nós temos lá no estúdio de fotografia, vocês já estão fazendo fotografia. O Vlad não deu ainda as aulas de estúdio, provavelmente vocês terão no próximo semestre. No estúdio, quando vocês usarem os flashes de estúdio,
aqueles flashes têm uma potência que é 10 vezes mais potente do que isso ali. Então o que acontece? Ali eu tenho outros instrumentos de controle. E aí é necessário que eu faça o uso do flash meter, porque o fotômetro vai medir a intensidade daquela luz que está chegando. E vocês podem ver que tem uma bolinha branca no meio desse flash meter. O que é certo? Essa bola, ela controla a luz que chega. Tá? E eu posso também usar a luz refletida, mas o que importa é saber que a luz que chega, ela varia de acordo com a potência e com a distância. Essa é a regra básica. Então vamos ver como que ocorre a variação da intensidade da luz. Então, pense no seguinte: o meu objeto, ele está a 1 metro de distância. Ó, ele está a 1 metro de distância. Tá? Eu vou medir a intensidade da luz, mas ele só vai me dar um ajuste, que é o diafragma. Por que ele só dá o ajuste do diafragma? Por que eu não mexo na velocidade na hora que eu vou trabalhar? A potência do flash, o tempo de descarga desse raio de luz é da ordem de 1/8.000 óculos por segundo. Muito rápido. Eu não tenho como controlar a velocidade, porque a velocidade da câmera é determinada pelo flash. Então esquece a velocidade da câmera, eu ajusto a velocidade padrão, que é 125, e esquece a velocidade da câmera. Eu só vou ajustar a abertura de diafragma. Por quê? Porque a intensidade, o tempo de duração da exposição é determinado pelo flash. E não se discute isso. Essa é uma condição para que eu use o flash, pela própria rapidez com que ele dispara. Tá certo? Isso é uma coisa para se preocupar também. Não é uma coisa para se preocupar. Não, é uma coisa menos para se preocupar. É, uma coisa menos para se preocupar, porque você já sabe que quem vai ajustar o tempo de exposição é o flash. Então só ajusta a velocidade na câmera para que ele seja sincronizado o flash, ou seja, que ele dispare junto com o flash, e aí acabou. A velocidade não se preocupa com o quê? Com aquele que controla a intensidade da luz, que é o diafragma. Então é o diafragma que eu vou mexer. E vou mexer em função do quê? Em função da potência do meu flash. Tá certo? Então eu tenho esse flash aqui, cuja potência é 430. O que significa dizer que ele seja 430? Significa dizer que a 1 metro de distância ele vai me dar diafragma 43. Essa é a potência desse flash. Mas para que eu preciso de uma potência tão grande? Eu não preciso. E é por isso que ele é automático, ele controla a intensidade da luz. Mas, se eu precisar, ele vai dar diafragma 43 a 1 metro de distância. Tá? Vocês sabem que o funcionamento da câmera é um ajuste matemático, sabe? Qual é a razão? A razão é 2. Todo diafragma que eu mexer, a razão é 2. Se eu fechar, eu dividi pela metade. Se eu abrir, eu multipliquei por 2. Sempre. Tá? Então, imagine o seguinte: se o meu, esse flash, cuja potência a 1 metro de distância me diz que ele é 43, eu vou usar diafragma 43 a 1 metro de distância. Então veja, a 1 metro de distância, ele vai me projetar essa área aqui. Porém, se essa distância, ao invés de 1 metro, for 2 metros, qual vai ser o diafragma? Quanto? A regra diz que a variação da intensidade da luz é o inverso do quadrado da distância. Vai dobrar, não. O inverso do quadrado da distância. Se eu dobrei a distância, era 1 metro, passou para 2, eu dobrei a distância. Logo,
o diafragma vai reduzir um quarto. De 43, ele vai cair para 35, 28. 2 diafragmas. Por quê? Porque varia no inverso do quadrado da distância. O que quer dizer? Que aquilo que era 1 metro, essa área toda, 2 metros, essa área vai ser equivalente a 4 áreas de 1 metro de distância. A luz aumentou a abrangência, mas diminuiu a intensidade. Uma coisa lógica. Se eu estou fotografando um objeto, quero fotografar só o rostinho da atriz, eu fico a 1 metro de distância. Mas se eu quiser fotografar ela inteira, eu tenho que passar para 2 metros de distância. Aumentei a distância, diminuí a intensidade da luz. Para quanto? 2 diafragmas. Ah, mas se de 2 eu for para 3, vou colocar 4, vai? Quanto que variou? Ai, meu Deus. 1 sobre 16. O inverso do quadrado da distância. Tá? Quer dizer, 1 metro para 4 são 3 metros de diferença. Agora que eu entendi. Tipo assim, o quadrado da distância do 4 seria 16. 16 sobre 1. E o inverso, então, é 1 sobre 16. Ah. Sacou? É um cálculo matemático. Por isso que eu achei. Vocês não precisam se preocupar, porque o Flash calcula tudo isso. Eu só estou mostrando para vocês a lógica dele trabalho. A gente tem que saber o funcionamento, senão a gente não vai Senão vocês não vão fazer, não vão acertar e não vão se tocar dessa diferença. Tá? Porém, é assim que ele funciona.